hoje é culto de cura e libertação, que nós não vamos sair daqui da forma que nós entramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Aleluia. Estamos muito felizes de estar aqui novamente com os irmãos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Confesso para os irmãos que se eu fosse embora agora, eu já estava satisfeito da presença de Deus, irmã Suzy. Eu creio que Deus já se faz presente neste local, né, através dos louvores, dos testemunhos dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Jesuíno, né, que nos fez o convite de estar aqui nessa noite. Foi um pouco corrido para a gente estar aqui, mas a gente, graças a Deus, deu certo. Irmã Suzy também, que Deus possa abençoar. A Alice, né, está sempre conosco ali, a irmã também. Eu sempre esqueço o nome da Ana Júlia também, que Deus possa... Júlia, que Deus possa abençoar a sua vida também, né? Praticamente nós passamos o final de semana todos juntos, né? Esse final de semana agora que passou. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e também dos demais irmãos aqui da congregação. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês também. Também está acompanhando ali o meu irmão, minha cunhada, minha esposa, minhas filhas também. Está aqui nessa noite juntamente comigo para adorar a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, sem perca de tempo, abra comigo em 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Primeiro Samuel, capítulo de número 1, o versículo é de número 11. Diz assim a palavra de Deus: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição da tua serva e te lembraste de mim, e não te esquecereis da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o decidirei, darei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, estou com a palavra de Deus para a sua vida, e eu preciso que você redobre a sua atenção por alguns minutos. Meus irmãos, nós estamos no livro de Samuel, no capítulo de número 1. Todos nós conhecemos aqui a história do menino Samuel. Quem nunca escutou alguém um dia falando sobre Samuel, alguém um dia pregando sobre Samuel, né? Todos nós sabemos e conhecemos quem foi Samuel, mas a gente precisa abrir um parênteses para a gente entender o que fez Samuel ser esse grande líder, esse grande jovem, cheio da presença de Deus. Nós estamos em Samuel, capítulo de número 1. A Bíblia ela vai dizer que Ana era estéril. Existia uma mulher que todos nós sabemos o nome dela, que todos os dias ela implicava, fazia raiva em Ana pelo simples fato de ela poder gerar e Ana não poder gerar um filho. Todos nós sabemos e conhecemos a história que Ana, ela era uma mulher que era infeliz. Todos nós sabemos, eu estou pregando para pessoas aqui, Jesus, que gosta de Bíblia, que estuda a Bíblia, né?
aqui tem pessoas que estudam a Bíblia, lá em Agostina já não sei. Eu estou pregando para pessoas aqui que conhecem a Bíblia e sabem a história da qual eu estou pregando. E eu preciso abrir um parênteses para você entender essa mensagem simples e objetiva, que nós estamos falando aqui de pessoas que estavam perto, de pessoas que não geravam, mas escute isso daqui, nem sempre quem gera é sinônimo que Deus está presente naquilo que ela está gerando. Eu vou para abrir algumas observações para que os irmãos possam entender o que eu estou pregando. Existe muita gente por aí que tem carrão, que tem casona, que tem dinheiro na conta, está gerando lucro para eles, mas isso não significa que eles carregam consigo um geramento do Espírito Santo sobre a sua vida, porque eu prego um evangelho, aleluia, eu não sou contra a prosperidade, pelo contrário, eu sou a favor, mas eu vim falar uma coisa para você nessa noite. Primeira coisa que a gente temos que gerar em nós é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque sem o Espírito nada é em vão. A Bíblia ela diz no seguinte versículo, no livro de João, ela diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, sendo que aquilo que nós estamos gerando não está fazendo que a gente suba para o céu? Irmãos, a gente estamos em uma geração que a gente temos que observar o que nós estamos carregando conosco sobre os nossos valores, Alice. Na verdade, existe uma multidão que já perderam os valores que elas carregam sobre a sua vida, irmão Jesus. Por quê? Porque é mais fácil hoje eu pregar e viver uma vida lá fora de prostituição. Existe uma geração que prefere cantar até bem para Jesus e não viver uma vida gerando sobre ela aquilo que a cruz mandou nós gerar, do que, aleluia, carregar sobre ela o sangue do Cordeiro, aleluia. Irmãos, eu estou pregando para pessoas aqui que abriram mão, aleluia, de viver a sua vida. Paulo ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, porque as coisas velhas se passaram, nova criatura eu sou em Cristo Jesus Cristo. Quem é nova criatura? Levanta a mão, deixa eu ver, oh glória, aleluia. Irmãos, a coisa mais difícil que existe hoje na nossa geração Jesus, é nós mesmos se renunciar a nós mesmos. Por quê? Porque existe uma geração que escolhe a dedo quem ela vai julgar, quem ela vai escolher para julgar, mas nunca escolhe a dedo para julgar o seu próprio pecado, aleluia. E deixa eu te dar uma notícia nessa noite: quando a gente começa a gerar o Espírito Santo na nossa vida, deixa eu te dar uma notícia, nem tempo para olhar para a vida dos pecados dos irmãos nós não tem mais. Sabe por quê? Porque os nossos pecados, aleluia, nós temos que olhar para eles e dizer: Senhor, nos perdoa, Senhor, me perdoa, eu sou falho, Senhor, aleluia. Mas a geração ela não acredita mais nisso. A geração que nós vivemos é o seguinte: o meu pecado é menor do que o pecado do jesuíno, aleluia. Não existe pecadinho nem pecadão, aleluia. Para Deus tudo é pecado. E a partir do momento que nós conseguimos gerar o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós começamos a entender: ei, peraí, a coisa que estava errada não estava sobre o meu irmão, não, estava sobre a minha vida. Deixa eu consertar primeiro aqui, para depois eu consertar o do meu irmão que está errado. Quando Ana ela vê que Penina está gerando, isso aqui é a confiança de quem serve a Deus. Qual é a confiança de quem serve a Deus, irmão Jesus? A confiança é: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu vou até aonde Deus está. Porque quem sabe a confiança no Deus que carrega, isso aqui que é importante, que eu quero abrir uma observação para você entender. Quando nós geramos o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós carregamos com ele o quê? A confiança.
por quê? Porque nós não somos movidos pelo que nós estamos vendo. Porque se nós for olhar para aquilo que Deus nos prometeu, nós não conseguimos enxergar. Mas somos movidos pelaquilo que o Espírito Santo se encarrega em fazer em nossa vida. Caminhar com Deus, acreditar em Deus, é dar um passo sabendo que não pode existir o chão. Caminhar com Deus, eu estou aqui andando, eu sei que não tem chão para me pisar, mas a minha confiança é tão grande que eu sei se Deus me prometeu que eu posso caminhar, eu vou caminhar mesmo sabendo que não tem chão. Sabe por quê? Porque eu não preciso do chão para me caminhar, eu só preciso da mão de Deus, aleluia, para me guiar ao destino, para me guiar na promessa, aleluia. Eu estou pregando para pessoas aqui, aleluia, que talvez até nem está vendo, aleluia, aquilo que Deus prometeu na sua vida. Não se preocupe, Deus está colocando o chão onde não tem, Deus está reavivando a tua promessa na tua vida, Deus está reavivando hoje, aleluia, o teu chamado, aleluia. Pode ninguém estar dando nada, aleluia, para você, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu se encarrego de cumprir aquilo que eu prometi sobre a sua vida e sobre a sua história. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus neste local aqui, irmão. Quando Penina, ela escuta que Ana não pode gerar, Penina, então ela provoca. Olha que interessante isso aqui, irmão. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia, irmão. Para quem gosta de Bíblia, isso aqui, Jesus. Quando Penina, ela provoca Ana, ela não está provocando somente a raiva humana de Ana, não. Ela está provocando a alma espiritual de Ana. Por que, John? Então pergunta, igreja, por que, John? Sabe por quê? Porque ela provocando, Penina provocando, olha os mistérios de Deus. Existem provocações, existem coisas que acontecem na nossa vida, nada mais é do que o Espírito Santo querendo reavivar algo que está dentro do teu coração. Quando Penina, ela provoca Ana, ela pensa que ela está fazendo boa coisa, Suzy, para ela, mas não, ela está fazendo a vontade de Deus sobre a vida de Ana. Porque se não existisse Penina, Ana nunca ia gerar. Porque Ana ia ficar acomodada. Não existe provocação. Meu marido já tem outra mulher, já tem filhos e filhas, já tem descendentes. Mas quando Penina começa a provocar Ana, Ana poderia muito bem, escute isso aqui é para a nossa geração de hoje. Ana, Suzy, ela poderia muito bem ir na porta do vizinho e falar assim: ai, eu estou triste porque Penina só fica me provocando. Ana poderia muito bem, aleluia, comunicar para o seu esposo, chorando naquilo que ela estava sofrendo, mas não. A Bíblia diz que Ana, então, ela vai falar com Deus, aleluia, isso aqui é forte, irmão. Só que quando Ana, ela está orando, aleluia, Eli está olhando para Ana, e ele diz assim para ela, fala assim: meu Deus, essa mulher está embriagada, porque ela está orando, mas ela permanece com a boca. A palavra é: nem tudo que você está pedindo para Deus tem que ser comunicado. Deixa Deus fazer. Existe um versículo muito que o pessoal fala por aí, que muito pessoal prega por aí, que diz assim, Mateus 6: quando entrares, fecha a porta do teu quarto e ore ao Pai em secreto. Por quê? Em secreto ele vai fazer o quê, Jesus? Te recompensará. É só você e Deus, e mais ninguém. Por quê? Porque quando nós estamos diante de um cenário desfavorável para nós, e nós colocamos Deus para trabalhar sobre a nossa vida, Deus se manifesta através da sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida também.
Mas existe aqui um porém nessa história. Quando Ana, ela ora para Deus: Deus, me dá um filho. Deus gera um milagre sobre a minha vida. Olha que tempo que a Ana, ela está vivendo. É muito interessante essa história, porque essa história, ela se baseia sobre a minha vida, sobre a sua vida que está escutando isso agora que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos analisar Deus pelo que está acontecendo na vida de pessoas que estão fora dos cenários de Deus. Oh glória, aleluia. E eu preciso falar isso para a sua vida. Não se baseia na vida de A, não se baseia na vida de B, se baseia naquilo que Deus um dia falou na sua vida que vai fazer, aleluia. Deixa eu liberar uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Deus vai gerar aquilo que você está pedindo para Deus. Não se preocupe se existem pessoas falando, aleluia, que você não está gerando, aleluia. Deixa falar o que quiser, deixa pensar o que quiser. Aquilo que Deus está gerando agora está escondido, mas quando Deus revelar, aleluia, vai ser aquilo que Ele nunca fez na vida de ninguém, aleluia. É aquilo que Deus, aleluia, nunca fez na vida e na história de ninguém. Deus, Ele é sobrenatural. Eu estou pregando aqui, irmãos. Olha que interessante. Eu estou pregando aqui. É interessante afirmar para os irmãos que gostam de Bíblia. Eu estou pregando aqui para os irmãos, mas eu estou pregando sobre um jovem. Qual é o nome do jovem? Samuel. Prega comigo, varão. Não me deixa só, não. Samuel. Só que se eu for falar para os irmãos qual era o nome dos filhos de Penina, eu não vou saber. Mas se eu for perguntar o nome do filho de Ana, que foi gerado fruto de milagre, todo mundo vai saber. Passaram quase 200.000 anos para trás, e hoje eu sei o nome do milagre de Ana, mas eu não sei o nome do geramento que Penina teve sobre a vida dele. Eu tenho uma notícia para te dar: aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aleluia, vai ficar marcado, aleluia. Deixa quem quiser pensar que está te passando para trás, deixa quem quiser pensar, aleluia, que aquilo que está gerando está sendo bom, aleluia. Neste momento pode até parecer bom, mas quando Deus fizer na tua história, vai ficar marcado. É algo sobrenatural, é algo surpreendente na sua vida e na sua história. Irmãos, eu estava falando com um jesuíno esses dias. Eu dirijo uma igreja e eu estava falando para ele assim: jesuíno, se eu quisesse hoje, eu encheria essa igreja de pessoas, mas talvez não ia ficar marcado. Por quê? Porque existiam pessoas que talvez não precisaria daquela palavra, ou talvez eu encheria a igreja só para agradar o meu coração. Tem pessoas que querem gerar aquilo que não vem do céu, e existem pessoas que querem gerar aquilo que o céu liberou sobre a vida dela. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite, aleluia, que chega a certos momentos na nossa vida, eu vou revelar isso aqui, chega a certos momentos na nossa vida e na nossa história, que até nós mesmos, que estamos carregando a promessa de Deus, duvidamos daquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida, irmão. Tem momentos, por ser tão difícil na nossa vida, nós duvidamos daquilo que Deus tem colocado sobre o nosso coração. Quando nós olhamos para o cenário de Ana, tudo que Ana tinha que fazer, ela fez. Ela orou ao Senhor. Ela não escutou a voz de Penina, não, pelo contrário, ela escutou a voz de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra para o seu coração. Aquilo que as pessoas chegar para falar com você, entra por aqui e
sai por aqui, mas aquilo que Deus chegar para falar na sua história e na sua vida, entra aqui e guarda aqui, aleluia, porque nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, aleluia, porque a palavra de Deus é viva sobre a nossa vida, é viva sobre o nosso ministério, é viva, aleluia, sobre as promessas de Deus, sobre as nossas vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ana, ela tem uma atitude de fé. Só que eu preciso que você entenda isso aqui. Atitude de fé gera resultado de milagre. Não entendeu não, Jesus, não entendeu não. Atitude de fé geram resultados de... Só que aqui está o pormenor desse texto. Sabe por quê, varão? Porque quando eu tenho uma atitude de milagre sobre a minha vida, eu estou tendo sobre a minha vida. Eu não posso ter uma atitude de milagre sobre a sua vida. Você tem que tomar um posicionamento e ter. É isso que Deus quer sobre nós. Atitude de fé. Faça o que ninguém fez. Deus um dia, eu finalizo agora essa mensagem, Deus um dia ele chega para um certo jovem, aleluia, e ele se apresenta para esse jovem, e ele fala assim, ó, pede o que tu quiseres, que eu te darei. Tá, Jonathan, quem é esse jovem? Salomão. O que Salomão fez para o próprio Deus chegar e se apresentar diante dele? Ele olhou para o seu pai Davi, ele olhou para todos os reis que tinha sobre Israel, e ele começou a perceber o que? Ele começou que os reis sacrificavam um boi, sacrificavam só 2. Ele chegou e falou assim, eu vou fazer diferente. Isso aqui é atitude de fé. Escute o que eu estou falando para você nessa noite. Atitude de fé gera resultado de milagre. Quando Salomão, ele chega e ele olha para a história passada dos reis, ele começa a perceber, epa, eu vou fazer o que ninguém nunca fez. Já que meu pai sacrificava um cabrito, um boi, faz o seguinte, ele chega assim para diante de Deus, e fala assim, ó, traz para mim 1000 bois, 1000 cabeças de vacas, 1000 cabeças de bois para me sacrificar. Sabe isso aqui? É fazer o que ninguém nunca fez. A tua bênção, a tua vitória depende de você mesmo. Só que Deus está conformado com a igreja que chega aqui nesse culto de hoje e começa a glória a Deus, aleluia. Isso é normal, é um culto que todos nós fazemos. Já tem outras pessoas que sabem da sua necessidade, aleluia. A necessidade que eu tenho vai revelar o propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a minha história, aleluia. De repente isso daqui seja um culto simples para você, mas é esse Deus que Deus marcou para mudar a tua história. É esse culto que Deus marcou para reavivar, aleluia, a tua chamada sobre, aleluia, a sua vida e a sua história nessa noite. Atitude de fé gera resultados de milagre. Se eu estou inconformado com aquilo que eu estou vivendo, eu vou começar a fazer aquilo que eu não faço. O que, Jonathan? Faço o que ninguém nunca fez. Jonathan, eu vou para a igreja e eu vejo pessoas se derramando diante do altar. Eu vou fazer 2 vezes melhor, porque eu sei o propósito que Deus trabalha sobre o meu coração. Deus, Ele é consciente. Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe o que você está pedindo. Só que não adianta Deus saber, sendo que você não se sacrifica diante dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pregando aqui para pessoas, irmãos, nessa noite. Escute aqui o que eu vou dizer. Deus, Ele não trabalha com a minha necessidade. Deus, Ele trabalha com o propósito que Ele tem sobre a minha e a tua vida. Sabe por quê? Necessidade, Jesuíno, você tem, eu tenho. A pessoa que está passando ali fora, ela tem. Se eu parar ela ali fora, ô irmão, o que você está necessitando? Ele vai falar assim, talvez, eu necessito de dinheiro, eu necessito de um carro novo, eu necessito de uma casa boa. Deus, Ele sabe na necessidade de cada um. Só que Deus não trabalha com necessidade. Deus
trabalha com propósito, aleluia. E eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que Deus tem um propósito na sua vida, aleluia. O propósito não acabou, o propósito está dentro do teu coração, aleluia. E Deus marcou nesse culto hoje para te dizer: eu não te esqueci, aleluia, Jesus. Se coloca de pé nessa noite. Irmãos, existem pessoas, escute o que eu vou dizer para vocês. Existem pessoas, Jesus, que passa 10, 20, 30, 50 anos dentro da igreja, mas nunca entende o propósito de Deus sobre a sua vida, sabe por quê? Porque busca a Deus pela necessidade. Deus não trabalha com necessidade, Deus trabalha com propósito. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para a sua vida, para dizer para você: lembra da promessa que Deus fez sobre a sua vida, sobre a sua história? Deus me trouxe aqui para te dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, Deus, não me esqueço de um filho meu. Irmãos, nós temos a nossa convicção uma coisa. Qual? Nós acreditamos, Jesus, num Deus muito que faz promessa. Essa é a nossa realidade. Irmãos, Deus está fazendo uma promessa para você. Deus está fazendo uma promessa para você. Receba a promessa de Deus sobre a sua vida. Só que eu sou diferente. Eu prego no Deus que, além de fazer a promessa, eu prego Deus, irmãos, que realiza a promessa sobre a nossa vida. Nessa noite Deus está dizendo: hoje é noite de você gerar o sobrenatural sobre a tua vida e sobre a tua história. Se você crê, levanta a tua mão lá em cima, deixa eu ver se você crê, deixa eu ver. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, aleluia, o inimigo não vai ter poder sobre a tua vida, o inimigo não vai ter poder, aleluia, naquilo que você vai gerar, aleluia. Pessoas vão ficar impressionadas com aquilo que você vai gerar, aleluia. Pessoas vão olhar e vai dizer: o que aconteceu? O que ele está gerando? Aleluia. Deixa eles pensar, aleluia, que você não está gerando nada, mas quando você receber a sua promessa, eles vão ter que ver o tamanho do seu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Escute isso aqui. Todas as vezes que você for gerar algo, entende isso aqui. Muitas pessoas ficam preocupadas: Senhor, será que o Senhor está fazendo a minha vida? Não se preocupe, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele não mostra primeiro, Ele somente faz, para depois revela o tamanho e a grandeza dEle sobre as nossas vidas. Ele revela para nós o tamanho dEle sobre as nossas vidas. Quantos de nós já escutamos, ou até mesmo chegamos à noite falando: Senhor, será que o Senhor vai fazer na minha vida? Né? Irmãos, o que é mais comum sobre nós é o quê? Tem momentos que nós, isso aqui é necessidade. Tem momentos que a gente chegamos aos pés do Senhor. Isso aqui é interessante. Nós chegamos de madrugada, nós oramos para Deus: Senhor, eu estou precisando disso. Aí quando chega no outro dia, irmão, aí você fala assim: as coisas vão mudar, né? Aí quando chega no outro dia, as coisas continuam como? Do mesmo jeito, não é? Porque a necessidade que eu tenho não vai revelar o propósito que Deus tem sobre a minha vida, mas o propósito vai suprir todas as minhas necessidades. Por quê? Porque Deus já pensou, seria muito fácil Deus descer todo dia do céu e dizer assim: Jesus, vou te abençoar porque eu vi tua necessidade. É fácil, é muito fácil.
Mas querer viver o propósito de Deus é só quem está aqui nessa igreja hoje, aleluia. Para querer viver o propósito de Deus é só quem está aqui, aleluia, nessa noite. Abriu mão da sua cama, da sua televisão e está aqui adorando a Deus. E eu vou liberar uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer, aleluia. Ele sabe a tua necessidade, mas Ele conhece o propósito que Ele tem sobre o seu coração. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Oh, glória. Vamos louvar Jesus para encerrar agora. Glória a Deus. Oh, aleluia. Coloca a mão no seu coração, feche teus olhos. Eu vou encerrar agora. Oh, glória, aleluia. Faça como Ana. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que todo mundo pense que você está doido, está louco, somente acredita naquilo que Deus vai fazer na tua história. Aleluia. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar. Declare nessa noite. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma, eu quero me entregar. Declare que você vai se entregar a Deus essa noite. Se entregue a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se entregue a Deus essa noite, aleluia. Faça o que você nunca fez na tua história, na tua vida, aleluia. Para você viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Por que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti.
Oh, aleluia, Jesus. Arde em nós, Senhor, a tua presença, Jesus amado. Arde em nós, meu Pai, o teu Espírito, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória, eu sinto a presença de Deus neste local. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Quem pode sentir a presença de Deus neste lugar? Quem pode sentir a presença de Deus aqui? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória, louvado seja o nome do Altíssimo. Deus agora vai visitando, Jesus, agora. Todo o coração, Jesus, que chegou aqui nessa noite, aleluia, Jesus. Abatido, triste, Jesus. Todo o coração, Jesus, que chegou aqui, aleluia, meu Pai. Meu Pai, aleluia, eu peço que o Senhor agora visita, Jesus. Aonde o homem não pode ir, meu Pai, visita agora, meu Pai. Visita, Senhor, aleluia, Jesus. Visita, Jesus, aquilo que é, aleluia, Jesus. Aquilo que é impossível, Jesus, visita agora, meu Pai. A tua palavra diz que para ti nada é impossível, Jesus amado. E nós cremos na tua palavra, Jesus. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Bem forte o fogo! O fogo arderá sobre continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá, e continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará, não se apagará. O nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Tirar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não... E as palmas bem forte para o nosso Deus, amém?